Oi, gente, tudo bom? Então, vamos agora para a terceira parte do material do método de Newton-Raphson, certo? A gente já discutiu, né? Então, a gente discutiu o método nos últimos vídeos aí, não é isso? Agora, vamos discutir a versão dele para sistemas, certo? Sistemas de... acho que é assim que escreve, isso. Agora a gente vai trabalhar com a versão do método para sistemas não lineares. Então qual é a ideia, né? Em vez de você ter uma equação não linear, você tem um monte, tá? Você tem um sistemão, você tem uma equação, sei lá, F1, né? De x, y, z, blá blá blá, tá bom? Aí você tem outra equação F2 de x, y, z, blá blá blá, tá bom? Né? Tudo são equações, né? E assim vai. Então você vai ter aí um número n de equações, entendeu? É isso? Isso aqui são equações não lineares, tá bom? Beleza? Isso aqui são equações não lineares. Que pode ter várias variáveis, né? Estou botando de maneira geral, né? Então você pode ter, em linhas gerais, você tem a seguinte coisa aqui. Você vai ter você vai ter basicamente, né? Você define aqui um vetor R, que vai ser basicamente esse x, y, z, tá bom? Aí você vai ter um vetor Fzão. Quem é esse vetor Fzão? Esse vetor Fzão é F1, F2 e assim vai. Todas as funções, tá bom? Deixa eu correr aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, né? Correr aqui para apagar isso aqui para poder explicar. Vou escrever essa parte do F aqui embaixo. Então o vetor F, vai ser tipo um vetor coluna, tá? O vetorzão F vai ser tipo um vetor coluna assim, ó. F1, F2, F3, beleza? Entendeu? Todo mundo aqui. Fn. Entendeu? Né? E no final das contas, a equação que você quer resolver basicamente é f igual a zero. Não é isso? Essa é a equação que você quer resolver. Compreenderam? Então como é que a gente faz aí para a gente resolver isso? Como é que a gente faz? A gente pode partir daquela mesma equaçãozinha que a gente escreveu lá no problema de uma única, uma equação com uma única variável, lembra? A gente faz assim, né? Opa, perdão. Agora, as variáveis que eu estou tratando, que são as incógnitas do problema, são essas variáveis x, y, z que compõem esse vetor R, né? Tá bom? Então, vamos lembrar da equação unidimensional para uma única equação com uma única variável, que seria essa daqui, né? X de k mais 1 é igual a x de k, não é isso? Mais, o que mesmo? F de x de k, né? Assim, sobre f' de x de k. É aqui? É assim, né? A gente deduziu isso no vídeo. A gente deduziu isso no vídeo 1, não foi? Na parte 1, não foi isso? A gente deduziu? Opa, eu acho que deve ter um erro aqui. Aqui não é mais, aqui é menos. Perdão, viu, gente? Desculpa, viu? Tá bom? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou generalizar. Quem é, no caso de um sistema, quem é que representa o x? O x não é mais x. O x agora é um vetor com um monte de variáveis. É um vetor R. Então, essa equação, ela vai virar a seguinte equação. Vai virar R de K mais 1 é igual a R de K, aí menos, né? Quem é F? F não é mais uma função só, é um vetor com um monte de função. É F. É o vetor F. E quem é F'? Eita, F' é um negócio mais complicado. F', isso é uma derivada, certo? De um vetor cujas componentes são funções de várias variáveis. Então essa derivada não é uma derivada tão simples, isso é uma jacobiana, tá bom, gente? Então F', na verdade, é uma jacobiana, né? Basicamente é uma matriz cujo você tem uma pancada de elementos da seguinte maneira, né? Você vai ter aqui uma derivada parcial, né, de F, não é isso? De F, basicamente, em relação a cada uma daquelas componentezinhas lá, RI. Não é isso? Um monte desses caras, né?
onde isso vai correndo aí em todas as componentes aí, tá bom? Então essa é a história, né? Ok? Aqui também é RI, né? Então essa é a ideia. Então você vai ter, o jacobiano é uma matriz quadrada, né? Tá bom? Então, por exemplo, se você tiver duas equações, as jacobianas são basicamente são 4 termos, é uma matriz 2 por 2, não é isso? Tá bom? Você vai fazer as derivadas parciais, né? Digamos que você tem um problema de duas equações. Então você vai ter F1 e F2. Aí você vai fazer derivada de F1 em relação à primeira variável, o x, derivada de F1 em relação a y. Aí agora vamos para F2. Derivada de F2 em relação a x, derivada de F2 em relação a y. Então, basicamente, essa é a definição da jacobiana. Tá bom? Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Grosso modo, a ideia que você vai ter que usar. Interar esta equação aqui. Agora, aí, qual é o problema de interar essa equação? Deixa eu botar mais uma página aqui. Botar mais uma página aqui. Pronto, vamos lá. Então, qual é o problema de você interar essa equação aqui? Essa equação aqui, ela envolve uma coisa que é muito difícil de fazer, que é inverter uma matriz. Lembrando que esse F', isso aqui vai ser uma matriz, digamos, N por N. Você vai ter que inverter uma matriz N por N a cada interação. Isso é um processo extremamente caro computacionalmente, principalmente se você tiver muitas equações. Se esse N for grande, por exemplo, se tiver que inverter uma matriz, sei lá, 100%, toda vez que você for interar e inverter uma matriz 100%, isso começa a ficar caro computacionalmente. Entendeu? Aí qual é a maneira mais eficiente de você fazer isso? A maneira mais eficiente de você fazer isso é a seguinte, vamos lá. Vamos pegar essa equação aqui e vamos copiar ela na outra página, tá bom? Então vou pegar essa equaçãozinha aqui, copiar ela na outra página. Então RK mais 1, que são todas as variáveis, é igual a RK menos, né, F, que é um vetorzinho, dividido por F', que é a jacobiana. Agora você vai fazer o seguinte esquema, você vai passar esse cara para cá, vai ficar RK mais 1 menos RK. Isso é igual a menos F sobre a jacobiana. Tá bom? Agora eu vou pegar a jacobiana, eu vou multiplicar a jacobiana para o lado de cá. Então vai ficar F' que multiplica RK mais 1 menos RK. Isso é igual a menos F. Tá bom? Agora eu vou chamar, e essa quantidade aqui, que é um vetor, vou chamar esse vetor de V. Certo? Então agora, basicamente, você vai ter uma equação linear para resolver. Daqui você tem a jacobiana, que multiplica um vetor V igual a menos F. Entendeu? Então é isso. Então, só escrever da maneira correta. Então, lembrando, já vou trocar para a gente lembrar, né, que F' é uma jacobiana, tá certo? É uma matriz N por N, tá bom? Então a gente vai ter basicamente essa equação aqui para resolver. É JV igual a menos F. Então, em vez de inverter a matriz, você tem que resolver essa equação linear. Então, você vai basicamente chutar um RK, um primeiro RK, ok? Né? Ou, que seria no caso, chutar um V, tá bom? Né? A ideia é assim. Porque você pode ou dar um dado RK para K igual a 0 e inverter a matriz. Aí você vai ter essa expressão aqui. RK mais 1 é igual a RK menos F sobre J. Aí você vai ter que fazer o quê? Inverter a matriz. Então essa é uma estratégia. Outra estratégia é você fazer a seguinte coisa. Você chuta, né? Então essa é a opção 1, que é mais complicada. A opção 2, que é a que a gente vai fazer, é o seguinte. Você faz um V de K, né, com K igual a 0. Tá bom? Aí você resolve essa equação aqui, ó. Jacobiana, V de K é igual a menos F. Resolve essa equação. Uma vez que resolver essa equação, aí você vem para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você calcular, certo? Né? Você vai calcular o quê? Basicamente você vai calcular você vai calcular um R de K mais 1. R de K mais 1 é igual a R de K
mais V. Tá bom? Essa é a ideia. Problema? Então, você vai escolher um cara desse, mas não vai fazer esse cálculo aqui. Você vem para esse daqui. Ó. Você vai resolver esta equação aqui. Aí resolve essa equação, acha que é um V de K, bota nessa coisa e acha que é um V de K mais 1. Entendeu? Então são duas etapas. Você vai iniciar o problema com um dado chute, calcula. Ó, por que é importante ter esse chute inicial aqui? É importante ter esse chute inicial porque desse chute inicial você vai calcular a matriz, o vetor F e a matriz jacobiana. Tá vendo? Aí, agora, ao invés de aplicar direto nessa relação aqui, que é uma relação complexa, que envolve essa, você vai aplicar nesta relação aqui, que essa envolve a solução do sistema linear. Aí resolve esse sistema, encontra quem é o V de K, põe aqui e acha o V de K mais 1. Aí faz aquele teste famoso, né? Qual é o teste? É o teste de convergência. Você calcula o módulo de R de K mais 1 menos R de K, calcula esse cara aqui. Quando esse cara tender a zero, aí, quando esse cara tender a zero, você vai parar o código. Entendeu? Por quê? Porque você encontrou uma raiz. Compreenderam qual é a história? Então essa é a ideia. Aí é um pouquinho mais sofisticado, né? Por quê? Você precisa primeiro ir para uma representação matricial. Tá? Lembrando que isso aqui é uma jacobiana. Isso aqui são vetores. E precisa, né, resolver um sistema de equações lineares também. Então, o sistema de equações não lineares acaba desembocando em um sistema de equações lineares a cada interação. Então, ao invés de você inverter uma matriz a cada interação, você vai resolver um sistema de equações lineares. Tá bom, gente? Então, essa é a estratégia aí que a gente vai fazer. Tá bom? Então é isso. Recapitulando. Né? Recapitulando. Né? Você vai chutar um valor de RK, ou seja, o primeiro valor K igual a 0. Vai encontrar o F e o J, mas não vai usar essa relação aqui. Você vai vir para essa daqui. Vai resolver esta equação. Resolvendo essa equação, encontrou o V. Né? Encontrou o V, é só colocar nessa outra relação aqui. E essa outra relação aqui vai te dar a próxima raiz tentativa. Se essa raiz tentativa, né, se ela começar, aí ela vai evoluindo, ela começa a não mudar mais, possivelmente é o momento onde você encontrou uma raiz do problema. O teste final, obviamente, é o quê? É substituir essa raiz final no vetor F, e aí o vetor F tem que dar quanto? Tem que dar 0. Né? O vetor F tem que dar 0. Tá bom? Após você fazer todo esse procedimento, encontrar uma raiz K que tenha K mais 1 que tenha convergido, aí você tem que ressubstituir ela no vetor F, que é o sistema de equações, e isso tem que dar 0, né? Ou 0 ou quase 0, né? 0 mesmo não vai dar, né? Tem que dar quase 0. Tá bom, gente? Então é isso. Então é um pouquinho mais sofisticado, mas ele funciona muito bem e intera razoavelmente rápido, tá bom? Então vamos para um teste, vamos fazer um testezinho. Tá legal? Vou tirar aqui minha mesinha daqui, botar a canetinha aqui e vamos para um teste. Vamos lá. Deixa eu puxar o teclado mais para cá. Então vamos lá, vamos para um testezinho aqui. Bem, eu já fiz o programa, tá, gente? Já testei, obviamente, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui, né? Aqui como é que ficaria aí esse... Tá aqui, Newton, sistemas lineares, né? Então vamos lá. Então eu escolhi aí um sisteminha que seria um sistema de duas como é que a gente diz? Duas equações, tá? Então eu escolhi esse sistema aqui, certo? Então ele é função de um x1, y1, tá? E as equações são definidas dessa forma aqui, tá vendo? Essa e essa. Tá bom? Então esse é o meu sistema. Então o meu vetor F, né, se você quiser escrever o meu vetor F lá, aquele vetor F, ele vai ser um vetor basicamente, né, que ele vai ter componentes, né? Ele vai ter componente F1 igual a F1, tá bom?
beleza? E o F2 vai ser o Fzinho 2 aí, tá em cima, tá bom? Essa é a ideia, essa é mais ou menos a ideia do então vamos lá, então eu dou um chutezinho inicial aí, botei as variáveis que eu quero encontrar a solução são x1 e y1, tá? Botei aí um valor x1 e y1 tem igual a 1. Beleza? Aí vamos lá. Aí eu tenho aquele meu primeiro while, que é o while que eu uso, né? O while para o Newton-Raphson, tá certo? Ok? Que é aquele while onde eu vou ficar iterando o Newton-Raphson até chegar naquele momento onde a raiz converge, tá bom, gente? Então, beleza. Aí eu venho para cá, aí vamos definir a jacobiana. Então, quem é a jacobiana? A jacobiana são as derivadas parciais, né? Então, eu vou derivar aqui. Ó. Deriva a primeira equação em relação a x1, aí dá x, né? Aqui tem 2x3, dá 6x ao quadrado, tá bom? Aí eu vou derivar aqui, né? A primeira equação em relação a y1, aí dá isso aqui, dá menos 2y1, tá vendo? Aí deriva agora a segunda equação em relação a x1, aí dá o y3, tá vendo aqui? E depois derivo essa mesma equação em relação ao y1, né? Que dá esse termo aqui, 3x1. Então, a jacobiana está definida. São as 4 derivadas parciais, né? Daquelas funções f1 em relação a, respectivamente, x1 e y1, tá bom? A jacobiana está definida. Agora eu tenho que resolver que equação? Eu tenho que resolver essa equação aqui. Essa é a equação que eu tenho que resolver. Então eu preciso definir quem? Eu preciso definir quem é o f, né? Como eu disse, o f é isso aqui. F1 é a primeira equação e F2 é a segunda equação. Aí agora, lembre que o sistema de equações tem um menos f aqui. Esse menos f, eu vou pegar esse menos, guardar ele dentro do vetor. Então eu vou dizer isso aqui. Eu vou escrever um vetor que é f1, que vai ser menos f. Entendeu? Então agora a equação que eu tenho que resolver agora já fica J, que é o jacobiano, V igual a F1. Então essa é a equação que eu tenho que resolver. Por quê? Porque eu peguei esse menos aqui, ó, esse cara aqui, chamei de F1, tá bom? Pronto, feito isso, agora vamos para a solução desse sistema aqui. Então como é que eu resolvo esse sistema? Então é um sistema de equação linear simples. Eu vou resolver usando o Gauss-Seidel, que a gente tem um vídeo aí no canal explicando. Que é um dos métodos mais simples e mais bem razoavelmente eficiente. Eu vou escrever um resumo dele aqui, né? Então você tem que interar um vetor x, que é o vetor solução, dessa forma aqui. Você tem 1 sobre d vezes esse outro vetor aqui. Quem é esse vetor? Esse vetor envolve o lado direito da equação, f1, envolve a primeira tentativa, e envolve uma matriz M, que é definida por j menos d. Quem é D? D é uma matriz diagonal, cuja diagonal dela é a primeira coluna da jacobiana. Isso aí está lá no canal, o Gauss-Seidel, então, esse método, ok? Bom, eu vou usar esse método aqui. Aí, novamente, eu uso um while, certo? Eu chuto, ó, aí, vamos lá, eu vou resolver essa equação aqui. Eu tenho que dar um chute também. Aí eu chuto esse vetor VV, que é o vetor V no meu programa, eu chuto como centro do zero. Tá bom? Aí eu vou definir essas matrizes. Vou zerar essa matriz D. E esse 1 sobre D eu chamo de IDD, que é o inverso de D, tá bom? Zero elas, aí vou definindo. Vamos lá. Quem é DD? A diagonal de DD é a primeira coluna da matriz J. Então tá aqui. O IDD é o inverso. O inverso de uma matriz diagonal é basicamente você inverter a diagonal. Então foi isso que eu fiz aqui. Inverti a diagonal. Bom. Aí agora falta definir quem é a matriz M. Quem é a matriz M? A matriz M é J menos D. J menos D. Pronto, agora eu vou interar. E aqui tem um while para... Esse while aqui é um while para o método de Gauss-Seidel, né? Certo, tá bom? Então aí tem o mesmo esquema. Tem um while, eu vou fazer aquele procedimento que está lá no vídeo. Que é basicamente rodar essa relaçãozinha aqui, ó. Iterar essa relação da forma matricial, né, como está aí. Então é feito o procedimento e após ele iterar, eu botei uma tolerância não tão grande aqui, para ele não ficar muito tempo iterando, eu encontro a solução V. Encontrei a solução V, o que é que eu faço? Vou lá e encontro quem é a nova solução do sistema original não linear, que é a solução preliminar mais V. Ó. Isso aqui é que eu estou fazendo basicamente... Epa, desculpa. Isso aqui eu estou fazendo basicamente aquele R, K mais 1
é igual a RK mais V. Tá bom? Basicamente estou fazendo isso aqui. Beleza? O que é que eu faço agora? Testo se a distância entre a solução preliminar x1, y1 e a distância, né, e a nova x2, y2, se essa distância ela é da ordem de zero. Se ela for da ordem de zero, ele vai parar o while, tá bom? Aí eu calculo, né, e pronto. Aí escrevo aqui e faço aquele processo de ressubstituir ele, né? Enquanto esse cara aqui não for zero, ele vai rodando. Então você tem que ressubstituir ele aqui. Aí quando ele sair do while, eu vou ter, né, aqui que fazer aquele mesma coisinha que eu fiz no programa, escrever quanto é que dá as funções. Então eu peguei aqui, substituí as funções de novo e botei para escrever, que eu chamei de precisão, para ver se as funções estão dando zero. Tá bom, gente? Então vamos executar o bicho para a gente poder ver se ele resolve e qual a velocidade aí que ele resolve esse sisteminha bem simplesinho, né? Tá aí, né? Então ele achou aqui a raiz é essa, né? Convergiu aqui, e o 0 deu 1, deu 10 a menos 5, o outro deu 10 a menos 6. Não é zero mesmo, mas é um número aí bem pequeno, né? Aí eu posso ser um pouquinho mais exigente aqui nesses whiles aqui, eu posso botar aqui, sei lá, 10 a menos 8, né? Para ser um pouquinho mais criterioso, né? Para ele procurar, mas se aproximar mais ainda, para ver se ele consegue convergir. Aí ele vai trabalhar um pouquinho mais aí, rodou mais um pouquinho, e aí melhorou um pouquinho aí a nossa precisão. Entenderam aí, gente? Então é isso. Então é um método razoavelmente simples, sendo que você tem que resolver um sistema de equações lineares dentro de cada interação lá do Dildon-Rapson, tá certo? Mas é tranquilo, assim. Em geral, esse Gaussian, em boa parte das matrizes, ele converge bem. Ele tem alguns casos onde ele não converge, né? Mas, em geral, uma grande quantidade ele converge, é um método rápido, né? E é isso. Tá bom, gente? Beleza, gente. Obrigado aí. Qualquer dúvida, pode procurar, viu? Um abraço. Tudo de bom.